Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém? E que a doce paz do Espírito Santo de Deus, ela esteja presente na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém, meus irmãos? E hoje eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João. Nós vamos estar estudando aqui hoje, somente aqui no livro de João, nós vamos estar percorrendo o livro de João, aqui fazendo um estudo da palavra do Senhor, glória a Deus. E nós vamos estar iniciando aqui no capítulo 3 de João, versículo 16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui no livro de João, uma das palavras mais usadas aqui no livro de João é a palavra mundo, né? A palavra mundo, que refere-se aos céus e à terra como criações divinas. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 31, ali falando do início de tudo, né? Do início da criação de todas as coisas. No livro de João, também aqui no versículo 1, aliás, no capítulo 1 de João, nós já estávamos no capítulo 3 de João, mas vamos voltar para o capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 17 de João, e versículo 24, nós vamos estar vendo também. Capítulo 17, no versículo 24, diz, aqui Jesus, numa oração pelos seus discípulos, né? Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele diz aqui no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 24 de João. E João, ele estende o conceito para incluir ainda a humanidade. No capítulo 1 de João, nós vamos voltar aqui, capítulo 1. Capítulo 1 e versículo 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Glória a Deus. Capítulo 1 de João, versículo 10. Então, meus irmãos, apesar de ter sido criado como bom, o mundo humano, ele é hostil a Deus, ou seja, ele é rebelde a Deus. Então, apesar de ter sido criado como bom, o mundo humano é rebelde a Deus. Aqui nós lemos
no versículo 10 do capítulo 1 de João, aonde diz que Jesus ele estava no mundo, né? Diz aqui, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E no versículo 11 diz, veio para o que era seu. Então, Jesus veio para a nação de Israel, né? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Glória a Deus. E no capítulo 3, versículo 19, nós vamos para frente um pouquinho, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, é capítulo 3, versículos 19 e 20. Então, meus irmãos, o mundo, ele é controlado por trevas que não podem compreender a luz e resistem a ela. O mundo está morto e precisa de vida. E onde o mundo irá encontrar vida, meus irmãos? Nós vamos para frente um pouquinho no capítulo 6 de João e no versículo 33, o próprio Jesus diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Então, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, é Jesus que dá vida ao mundo. Quando é no versículo 21, aliás, o versículo 51, ainda do capítulo 6 de João, João capítulo 6, no versículo 51, Jesus se declara ser o pão da vida. Ele diz aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, glória a Deus, aleluia, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o mundo está morto e precisa de vida. Mas o mundo odeia o único que pode salvá-lo. Quando você vai mais na frente um pouco, capítulo 7 de João, capítulo 7, versículo 7 diz, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, o mundo odeia o único que pode salvá-lo, que é Jesus Cristo. Aqui nós vemos que foi o próprio Jesus que falou. Ele diz, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porque dele testifico que as suas obras são más. Então, assim, meus irmãos, o mundo está sob o domínio de Satanás, que um dia será julgado. No capítulo 12, versículo 31, capítulo 12, no versículo 31, diz, capítulo 12, versículo 31, agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então aqui é capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, meus irmãos, Deus, ele ama a humanidade, apesar da sua rebeldia, apesar da rebelião contra ele. Jesus, ele morreu
para tirar o pecado do mundo. No capítulo 1 de João, no versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. No capítulo 3, e versículo 17, diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o amor de Deus pelo mundo que ele criou caminha ao lado de sua necessidade de julgar a humanidade. No capítulo 3, versículo 18, diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. E no versículo de número 36, aqui no último versículo do capítulo 3, diz: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E os seguidores de Cristo experimentam essa mesma tensão em sua missão. Nós somos chamados para levar a mensagem do amor de Deus ao mundo, mas nós iremos experimentar conflito, pois o mundo será rebelde à nossa mensagem. Capítulo 15 de João, versículos do 18 ao 21 diz isso, e também no capítulo 17, versículos do 14 ao 16, nós vamos estar lendo pelo menos aqui, por causa do tempo, não dá para ler tudo, mas nós vamos ler aqui, capítulo 17, do versículo 14 ao 17 diz: Dei-lhes a tua palavra, que Jesus orando pelos discípulos, ele diz: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. E ainda nós vamos estar lendo aqui no versículo 17, que Jesus, nós vamos ver aonde Jesus, ele orando, pediu para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tem pessoas que preferem uma doce mentira do que uma dura verdade, mas é a verdade que liberta. A mentira é do diabo e o diabo, ele é um enganador. A verdade dói, mas a verdade, ela é como metiolato. Lembra do metiolato de sarar os ferimentos? Doía, né, meus irmãos? O metiolato, quando você coloca no ferimento, dói, mas ele sara. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos protegendo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, vá de encontro a cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Pai, protegendo esta pessoa, abençoando, em nome de Jesus. Amém. E se amanhã o Senhor nos permitir, se for da vontade de Deus, voltaremos com mais uma porção bíblica. Amém?